Meu irmão, a mensagem que eu pretendo lhe trazer hoje, se assim o Senhor permitir, realmente ela pretende te cutucar mesmo, tá? Realmente a ideia é que ela mexa com você e ela mexe muito comigo. Ela é desafiadora, e eu realmente acredito que ela vai fazer diferença na sua vida. Realmente eu acredito nisso. Há um tempo atrás, antes das eleições, nós ministramos o tema sobre o cristão e a política. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o cristão e o dinheiro. Se você ainda não ouviu a mensagem O Cristão e a Política, corra lá, vai ajudar você a se situar nos dias desafiadores que nós temos vivido como Brasil. Inclusive, ore pelo nosso país, amém? Mas nessa mensagem, O Cristão e o Dinheiro, eu quero introduzir esse tema. E para isso, hoje vivemos dias onde o dinheiro faz tempo que deixou de ser opcional. O dinheiro se tornou algo que está presente desde quando nós vamos passear, comprar comida, levar os filhos em algum lugar. Acontece que a Bíblia, ela tem princípios muito claros que nos ensinam sobre dinheiro, muito mais do que você imagina. Até mesmo pessoas que não são convertidas, elas procuram na Bíblia princípios para transformar a sua realidade. Amém? Vamos lá então? A mensagem de hoje, ela não vai ensinar você a ficar rico. Não vai não. Mas também ela não vai incentivar você a fazer um voto de pobreza. Primeira coisa, vamos lá. Uma visão sobre o dinheiro. Eu sempre gostei daquele versículo que diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo será cheio de trevas. Já disse isso aqui, que eu pensava na adolescência, que estava falando sobre as guriazinhas. Que se eu não olhasse com maldade para as guriazinhas, meu corpo estava cheio de luz. Se eu cobiçasse, eu estava cheio de pecado e não tinha luz, tinha trevas. O raciocínio até que está certo, né? Faz sentido. Mas não é o contexto que se encontra aqui. Porque esse texto ele está lá em Mateus capítulo 6. Mateus 6, do 19 até o 24. Mateus 6, do 19 ao 24. Se você ir rápido no gatilho, você pode ler também na sua Bíblia. Senão você pode me escutar. A gente geralmente usa NVI ou NAA nos textos que lemos aqui. Mateus capítulo 6, 19 até o 24, onde eu passo a ler. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam. Aliás, não acumulem, mas acumulem para vocês tesouro no céu. É feito retiro ainda. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Aí vem o versículo. Está falando do que até aqui? Tesouro, de bens, de riquezas. Aí diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Aí falou o versículo que eu pensava que era das guriazinhas. Aí segue dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou dependendo da sua versão, a Deus e a mamão. O que está falando antes do texto? De bens e riquezas, de grana, e aqui depois do texto também. Então, a maneira como a gente olha e lida com as questões materiais, ela é uma questão que pode sim trazer luz ou trazer trevas para dentro da nossa vida. A maneira como lidamos, a maneira como olhamos para o dinheiro, para os bens, para as riquezas, elas podem trazer luz ou trazer trevas para dentro de nós, e que sejam então luz. Amém? Se por um lado o dinheiro ele pode ser um instrumento sim de escravidão na mão de algumas pessoas, ao contrário do que todo mundo diz, o dinheiro não é a raiz de todos os males. Pastor, mas está escrito na Bíblia: o dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito mesmo? Vamos olhar se está escrito mesmo? Vamos lá, pega aí. 1 Timóteo 6, do 9 ao 11.
1 Timóteo 6. Para agilizar, eu já vou passar a leitura, tá? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos, que o dinheiro é a raiz de todos os males? Está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só que interessante. Realmente, o dinheiro pode ser um grande problema na sua vida. Talvez alguém já esteja pensando, realmente é um grande problema na minha vida. SPC e Serasa andaram me ligando. Mas não é só nesse sentido que eu estou falando. Ele pode realmente ser algo, um problema espiritual também na sua vida. Ele pode trazer benefício ou prejuízo também na sua vida espiritual. E fica claro que o sórdido desejo de ficar rico a qualquer custo é maligno, sim. A pessoa que bota na cabeça e ela vive unicamente em função de ficar rica, sim, isso é pecado. Amém? Isso é. Diz ali a cobiça. Diz ali, inclusive na forma grega, quando fala do querer, fala querer deliberadamente. Pessoa que isso é a coisa que está ali no top 10 da sua vida, como objetivo. Ela quer com todas as forças ser rica. Isso, só isso, isoladamente é um problema, sim. E amar ao dinheiro também é um problema. Amém? Mas não diz que o dinheiro é um problema. Quer ver? Vamos lá. Se fosse assim, se o dinheiro por si só, a riqueza por si só, fosse um grande problema, não faria sentido Deus ter enriquecido os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Por que Deus enriqueceu Abraão, Isaac e Jacó? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito que através daqueles patriarcas, eles se tornassem uma nação e se tornassem o povo de Deus. Então ele realizou acúmulo de capital sobre Abraão, Isaac e Jacó, para que eles dessem à luz uma nação inteira. Você está entendendo? Por isso eu sempre repito que prosperidade é você ter ampla suficiência para viver todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Isso para alguns vai ser uma quantidade maior de dinheiro, para outros uma quantidade menor de recurso. Mas o importante é que seja amplamente suficiente para você viver e desfrutar tudo que Deus tem para a sua vida. Bem, olha só que interessante, Gênesis 26, 12 e 13. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, até aqui já estava bom, né? Legal, né? Bacana. O homem enriqueceu. Mas tem uma vírgula e diz assim, a sua riqueza continuou a aumentar. Tá mais legal ainda agora, né? Mais bacana. Vírgula de novo. E depois diz até que ficou riquíssimo. Olha só que interessante. Então, se o ser rico ou o ter dinheiro fosse um problema, o Isaac tinha um grande problema aqui. Então a gente percebe que isso está muito mais ligado a como o teu coração se relaciona com essas coisas do que essas coisas por si mesmas. Amém? Inclusive, se você observar na leitura do Novo Testamento, você vai ver que mulheres, olha que interessante, mulheres, tem gente que diz que o cristianismo oprime, né? Olha só, mulheres de posses bancavam o ministério de Jesus, ofertavam, faziam o ministério de Jesus avançar. Olha só que interessante. Não só de Jesus, de Paulo também. A Bíblia mostra que mulheres da alta sociedade investiam para que Paulo pudesse executar o ministério dele. Olha só que interessante. Se o simples fato de ter dinheiro fosse um problema, Jesus não teria aceitado o dinheiro dessas mulheres e Paulo não teria aceitado o dinheiro dessas mulheres. Você consegue entender isso? Você consegue? Porque se por um lado nós temos Paulo
grande apóstolo, cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, o lenço dele curava as pessoas. Por outro lado, nós temos mulheres da alta sociedade, onde tinha capital acumulado e que puderam abençoar o ministério de Paulo, e ele conseguiu fazer o que ele tinha para fazer. Amém? Você está entendendo isso? Você está vendo como são coisas que não são excludentes? Você está percebendo como são coisas? Obrigado. São coisas que uma soma com a outra. São coisas que uma ajuda com a outra. Você percebe isso? Olha que coisa legal. Elas não precisam expelir uma outra. Não, Paulo é o da unção. Aquelas mulheres eram as do dinheiro. Essas coisas não se misturam. Ah, é? Como que você acha que Paulo fez as viagens missionárias? Como que Paulo viajou o mundo inteiro? Só fazendo barraquinha, que ele era construtor de tenda? Foi unicamente? Não, meu amigo. Não só isso. Por exemplo, Barnabé, ele vendeu um terreno. E provavelmente esse terreno do Barnabé foi uma das coisas que ajudou o Paulo a fazer as viagens. E fica tranquilo, eu não vou pedir para você vender terreno no final do culto. Pode ficar tranquilo. Deus abençoe que você possa construir algo lindo e maravilhoso lá no seu terreno, amém? Vamos lá. Como eu disse antes, os recursos na vida do cristão sempre estão relacionados com o propósito de Cristo na vida dele. Quando Deus dá ferramentas, e eu falo muito isso quando eu explico sobre os dons, ele dá as ferramentas com propósitos. Eu digo, Deus não dá o dom de profecia para você ficar olhando no espelho e se profetizando. Ou o dom de línguas para você gravar e depois ouvir de novo. Olha que língua bonitinha. É um propósito. Agora, quando Deus também coloca recurso na sua vida, também é com propósito. Para que através de você, vidas sejam tocadas, abençoadas, transformadas. Amém? Ele é um instrumento. E se Deus tem colocado isso na sua vida, use para a honra e glória dele. Amém? Resumindo então, ser rico não é pecado, mas ser pobre também não é necessariamente uma virtude. Amém? Tranquilo até aqui? Ok. Segunda coisa, vamos lá. A primeira é a visão a respeito disso. A segunda, trabalho. Gostou, né? Dá um glória a Deus, um aleluia. Não me deixa mentir, irmão, porque eu sempre digo por aí que o povo caxiense ama trabalhar. Que o povo, eu digo assim, olha, o que o povo lá de cá, eu chego nos outros lugares, as pessoas se cumprimentam, olha, esse é o fulano, filho do Beltrano ou neto do Cicrano. Chego no outro lugar e diz, esse aqui é o fulaninho que mora perto da fábrica não sei do que. Chega em Caxias, o que se apresenta? Não sei o que, prazer, eu sou fulano, formado em tal coisa que trabalha na tal empresa. Ou vai apresentar, deixa eu te apresentar meu amigo que é, sei lá, engenheiro da empresa tal. As pessoas se cumprimentam aqui em Caxias do Sul. É um povo que gosta muito de trabalhar, amém? E uma vez uma pessoa me disse assim, se eu pego o cara que inventou o trabalho. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O cara que inventou o trabalho, você não ia querer brigar com ele. Eu te garanto. Eu te garanto. Porque a Bíblia diz assim, em João 5,17, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden em Gênesis 2,15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O que Deus colocou Adão no jardim para fazer o quê? Deus colocou Adão no jardim para trabalhar. Olha. Interessante. Quem criou o trabalho? Deus. Até essa palavra trabalho em si, ela tem uma origem muito pesada, mas Deus deu serviço para ele. Serviço. Deu para ele fazer. E João 5,17 diz assim, disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje. Olha que interessante. Jesus falou que Deus, o Pai, está trabalhando até hoje. Uau! O que mais? E eu também estou trabalhando, Jesus falou. Jesus disse, eu estou trabalhando e o Pai está trabalhando. Você é o imitador de Jesus? Sentiu a pergunta capciosa, né? Você é o imitador de Jesus? Então você gosta de? Dá para acreditar assim, amor? Dá para acreditar? Assim, eu gosto de... Uau, aí sim, povo trabalhador. Crente tem que gostar do serviço. Crente tem que ser bom de trabalho. Amém? Tem que ser alguém que dá gosto no que faz. Todos precisamos de dinheiro, logo todos precisamos de trabalhar. Tem uma exceção na Bíblia, um tipo de pessoa que nunca precisa trabalhar, já falei disso aqui. E se você está louco para descobrir quem é, a Bíblia deixa muito claro
que tem sim um tipo de pessoa que não precisa trabalhar na vida. Tem. Segundo Tessalonicenses 3,10 diz assim: se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Então, se você se enquadra nessa regra bíblica, você não precisa trabalhar. Amém? Olha o que a Bíblia, algumas coisas que a Bíblia fala do preguiçoso. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente serão. Diligente é o cara que vamos pra cima, vamos trabalhar. O desejo do diligente. O que mais? Provérbios 22:13. O preguiçoso diz: tem um leão lá fora, você é morto na rua. Né? O preguiçoso ele sempre acha uma desculpa. Porque daí, que nem vamos pegar agora essas histórias de política, né? Daí estava o governo atual, aí a pessoa diz: não, é muito agressivo o capitalismo. Daí o próximo governo: não, essas coisas assim eu tenho medo. Então não quer trabalhar nem num nem no outro. Não, você vai ter que trabalhar nesse governo e no próximo governo também. Isso não vai mudar, meu irmão. Os dois. Mas o preguiçoso ele sempre acha uma desculpa. Está cedo demais, está tarde demais, é longe demais, é difícil demais. E ele nunca quer fazer. Diz mais, Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita ele procura e não acha nada. Então o preguiçoso, ele não, enquanto os outros estão ralando, ele não está ralando. Mas aí quando os outros estão desfrutando do resultado do trabalho, como diz a Bíblia, né, do suor do teu rosto comerás o teu pão, o preguiçoso olha e diz assim: uau, como esse povo tem tanta sorte. Então, a preguiça não é algo de Deus para nós, amém? Inclusive, a Bíblia fala, além de trabalhar, ela fala da gente diversificar a forma como trabalha. Isso fica bem fácil de entender na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, em Eclesiastes 11, 1-2. Presta atenção, isso pode mudar a sua vida, presta atenção, diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você verá o lucro, amém? Versículo 2, aplique em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Eu vou ler de novo, porque você vai entender, quando passar o tempo, que o que eu estou falando aqui faz muito sentido. Tá? Presta atenção. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o lucro. Aplique em vários lugares e em negócios diferentes. Princípio da diversificação. Porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Amém? Então, a Bíblia não somente fala de trabalhar, mas ela fala de ter várias fontes de renda, maneiras de fazer dinheiro. E essa é uma grande diferença de mentalidade, porque aqui no Brasil a gente é acostumado a falar em ganhar dinheiro, mas dinheiro não ganha, né? Ninguém ganha dinheiro, só criança que ganha mesada. Do mais, a gente tem que falar que nem os americanos, fazer o dinheiro. A gente tem que ir atrás, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Amém? Fazer. Então, nós precisamos achar várias maneiras. Quem sabe você pode ter lá o seu emprego, certo? E além de ter o seu emprego, abrir um MEI e fazer algum outro serviço diferente, alguma outra coisa. Ou quem sabe você possa escrever um livro, ganhar royalties em cima dele. Ou quem sabe você pode criar conteúdo digital ou comprar um imóvel e deixar ele alugado. Porque nós não sabemos. O emprego que você tem hoje, infelizmente, você não tem assim uma garantia de que ele vai estar ali amanhã. E se você tem uma empresa hoje, você não garantia que vai ter mercado para ela para sempre. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas aqui nos ensina que além de trabalhar, a gente tem que trabalhar em várias áreas de atuação. A gente tem que trabalhar com vários pontos de perspectiva para que se um lado fica ruim, o outro lado fica bom. Você está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer dinheiro, amém? Essa é a segunda coisa então. A primeira a visão, a segunda o trabalho. Diga comigo visão, diga trabalho. Agora então nós chegamos na terceira, que é a honra. A honra. Claro, você está numa igreja, é óbvio que eu vou falar de dízimo. Como que eu não vou fazer isso? Porque é o que a palavra nos ensina. Mas eu quero falar
no seu próprio benefício. Quer ver? A Bíblia diz, Provérbios 3:9, honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Quando nós vamos honrar alguém numa festa de aniversário, nós damos a terceira fatia de bolo. E assim ela se sente honrada. É isso? Não é a primeira. Primeiro, nós pegamos a primeira porque nós queremos honrá-la. Nós queremos dizer, o primeiro é para você. Nós queremos honrar aquela pessoa. E quando nós entregamos ao Senhor a primeira parte da nossa renda, nós estamos dizendo para Ele que nós queremos também honrar a Deus. Querido, dentro disso, presta atenção. Em Jesus, nós somos herdeiros de Abraão. Pastor, o que tem a ver o Abraão com essa história? Calma, vou chegar lá. Estou falando de Abraão desde o começo, você que não viu. Não falei lá dos patriarcas? Voltei para Abraão agora. Em Jesus, nós somos herdeiros das promessas de Deus a Abraão. Por quê? Não diz, em ti serão benditas todas as nações da terra? Hoje, em Jesus, a descendência de Abraão é quem? É a igreja. Hã? E através da igreja, todas as nações da terra são abençoadas. Quer ver? Olha só o que diz Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Uau! Então em você, Caxias do Sul é abençoada. Em vocês, Canela é abençoada. Através de vocês. Amém? Tem que fazer que nem a pastora lá no retiro. Pelo amor de Deus, levanta a mão. Quem estava no retiro viu essa? Aliança de Abraão. É como se a lei de Moisés ela fosse um hiato ali no meio. Porque a gente olha para Abraão. O que Abraão foi salvo? Ele é conhecido na Bíblia como o quê? Pai. Nós falamos semana passada sobre? Falamos sobre fé. Abraão é conhecido como? Pai dos que têm fé. Então, a aliança de Deus com Abraão era a aliança da fé e da graça. Aí entrou a lei no meio que ninguém deu conta de cumprir. Jesus veio, cumpriu a lei e restaurou a aliança lá de trás. Aquela de Abraão, aquela que não é de lei, aquela que é de fé. Amém? Então você vem como igreja lá da linhagem de Abraão. Você não vem da linhagem de Moisés. Amém? Vamos lá. Romanos 14:16 fala, pai dos que têm fé. E como descendente de Abraão, nós temos um episódio onde aparece Melquisedeque, que na minha opinião, na minha interpretação é Jesus. Ele aparece para firmar então essa aliança. Olha que interessante, Gênesis 14:18 ao 20. Gênesis 14:18 ao 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Isso te lembra alguma coisa? Para mim, lembra o quê? A ceia do Senhor. Trouxe pão e vinho e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Uau! Olha só que interessante. Jesus chega diante de Abraão e lhe apresenta pão. O pão, o símbolo da comunhão, da unidade. O símbolo hoje do quê? Do corpo de Cristo. O Senhor apresenta para Abraão o pão. Venha ser um comigo. Eu já expliquei aqui que o único jeito de sermos eternos não é vivendo para sempre. É nos tornando um com aquele que não teve princípio de dias e nem fim de dias. Só Ele é eterno. Então não há como tornar-se eterno que não tornando-se um com Ele. Então quando Ele oferece o pão, Ele oferece o pão que nos torna um com Ele, que nos traz eternidade, que nos traz a vida, amém? E Ele oferece o cálice. O cálice é o quê? O cálice da graça. O cálice da salvação que não é por obras. O cálice da salvação imerecida. Certo? Essa é a aliança que é feita ali com Abraão. O que Abraão tinha para oferecer? Nada. O que Abraão tinha para dar? Nada. Era graça. Era ceia. O que Abraão podia fazer? Só lhe restava uma coisa. Dar, ele não tinha nada para dar. Ele só tinha uma coisa para fazer. Prestar honra. Honra. E o que ele faz para prestar honra? Ele lhe dá o dízimo de tudo. Você está entendendo? Então, essa questão da fidelidade ao Senhor na honra, ele não é uma coisa do tempo da lei. Essa é uma coisa que perpassa todos os estágios da Bíblia. E esses três elementos nós encontramos de uma capa a outra capa da Bíblia.
Pastor, onde está lá no começo? Pois, amigo, você não viu que eles, depois de comerem o fruto, fizeram para si roupas de folha de figueira? Né? E aí o que o Senhor teve que fazer para eles? Roupa de pele de animais. Para fazer roupa de pele de animais, você precisa matar um bichinho. Lá estava o cálice. Que o cálice representa o sangue. Estava lá no começo. Onde é que estava esse negócio de uma parte ser de Deus? Eles podiam tocar em todo o jardim, mas não podiam tocar numa árvore. Você está entendendo? Essa história de honrar a Deus e de Deus nos dar o perdão e a comunhão, ela perpassa de uma parte a outra por toda a Bíblia Sagrada. Ela não é algo de lei, ela está presente na graça. Amém? Glória a Deus. E isso nunca é uma sobra. Você oferecer a Deus sobras não agrada o coração dele. Se hoje estivesse aqui o presidente, o governador, né, o prefeito, e você oferecesse, sobrou aqui um resto de comida que eu estava lanchando antes do culto, não é desagradável? Quando nós recebemos uma visita em casa, o que nós oferecemos? Nós esperamos a visita servir primeiro, não é? Ou, como alguns mais corajosos, a gente pega a melhor parte e serve no prato da visita, não é? Por que a gente faz isso? Porque a gente entende que primeiro está relacionado com honra. Honra. Amém? Então nós honramos a Deus quando nós entregamos essa primeira parte a Ele, e não as sobras e não as migalhas. Se você quer desfrutar de bênção de Deus também nessa área, é preciso que você entenda os princípios de Deus também nessa área. Ninguém vai obrigar você a isso. Aqui na igreja é tudo voluntário. Ninguém vai te cobrar, ninguém vai te pressionar, mas eu quero que você entenda os princípios bíblicos. Uma vez que você entende a Bíblia, o que a Bíblia ensina, você decide como você vai processar isso, o que você vai fazer, porque o meu dever é anunciar o Evangelho, e o Evangelho todo para a sua vida. Amém? Isso é uma maneira de trazer honra, mas é uma maneira também de consagrar, de proteger, sabe? De repente você está com uma nota no bolso e você não sabe por onde ela andou. E desculpa a brincadeira, mas pode até ter passado aí pela cueca de algum político. Você não sabe de onde ela veio. Mas quando nós somos fiéis, quando nós honramos a Deus, quando nós entregamos a primeira de 10 partes, nós consagramos todo o restante ao Senhor. Eu fico pensando que onde o meu dinheiro chega, ele é bênção. Até quando eu dou a moedinha no sinal, não vou entrar no mérito da discussão sobre isso, mas até quando aquele dinheiro faz parte do dinheiro que foi consagrado. Porque diz a Bíblia que quando, Romanos 11:16, se a parte da massa que é oferecido como primeiros frutos, como primícias, ela é santa, também todo o resto da massa é. E se a raiz é santa, os ramos também serão. Amém? Glória a Deus. E depois que você já honrou a Deus, você também tem a possibilidade de voluntariamente investir na obra de Deus e dar voluntariamente, que é o que nós chamamos de oferta, que é o texto que eu citei antes do Barnabé, também conhecido como José, que diz em Atos 4, 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou ainda, filho do Espírito Santo, vendeu um campo que possuía e deixou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Vamos lá então, recapitulando. Primeiro, visão correta. Amém? Segundo, trabalho. Terceiro, honra. E o que está faltando agora? Administração. Administração. Nós precisamos administrar. Sabe? Eu fico impressionado como é comum pessoas que não conhecem sobre a sua realidade financeira. Elas sobrevivem um mês após o outro, mas elas não têm a menor ideia de quanto entra e quanto sai. Elas não sabem. Elas não sabem. Elas sabem que vencer uma conta tem que pagar. Vencer outra conta tem que pagar. Mas da onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, ela não sabe. Ela não sabe quanto ela ganha por mês, muito menos por ano. Ela não sabe quanto ela gasta por mês e nem menos por ano. Aí se você perguntar, tá, mas o que você gasta é maior ou menor do que o que você ganha? A pessoa não sabe responder. Porque pensa comigo, qual é o problema do nosso estado? Por 30 anos, o Rio Grande do Sul gastou em torno de 120% do que entrava. Por aproximadamente 20, 30 anos, de cada R$100 que o Estado
arrecadava, ele gastava 130. Essa conta fecha? O que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Quebrou. Vamos orar para que o Senhor salve o Rio Grande do Sul, amém? Quebrou. Aí se você fizer isso na sua casa, você não sabe quanto entra, você não sabe o quanto... Aí todo mês você gastar, para cada R$100 você gastar 130. O que vai acontecer? Vai quebrar. Eu creio que não é o que Deus deseja para a nossa vida. Pastor, mas isso não é fácil. É verdade. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Ainda mais que nós tivemos a pandemia que bagunçou todos os preços das coisas. O Brasil ainda está bem na fita, mas mesmo assim não é fácil. Aí veio guerra na Ucrânia em cima. E aí agora vem a eleição. E cada uma dessas coisas mexe nos preços das coisas. Mexe nas rendas. É ou não é? Não é fácil. Quer dizer, não é fácil andar na linha. Mas saber o que entra e o que sai não é tão difícil assim. A verdade é que às vezes a gente é preguiçoso. Eu quero desafiar você. Aqueles que nunca fizeram isso, tá? Se você já fez alguma vez, não vou te desafiar. Mas se você nunca fez isso, deixa eu te desafiar. Pegue um mês. Por exemplo, novembro que está começando agora. E anote tudo que entra. E do outro lado, anote tudo que sai. Anote. Tomei 50 centavos de cafezinho. Tomei 5 pila da coquinha. Comprei R$18 um saco de arroz. Anota. Tem café a 50 centavos, tá? Nos pedágios que vão lá para Santa Catarina tem. Anota. Chega no final do mês, olha. Talvez você vai achar onde está sangrando o teu dinheiro. De repente você vai achar lá 5 streaming. Você nem olha tanta TV assim, ó. 20, sei lá quantos canais de TV a cabo. Ou de repente você vai ver um plano de celular que é muito maior do que você precisa e do que cabe. De repente você vai ver que ajuda a associação, sei lá do que, das quantas, que você vai ver que até o de outra religião, você nem imaginava, mas você contribui porque um dia te ligaram. E você começa a olhar e somar os centavinhos e você começa a perceber aonde você está jogando seu dinheiro fora. É ou não é? Se você nunca fez isso, eu quero te desafiar. Tá bom? Posso te fazer esse desafio? Você aceita? Eu quero te desafiar. Pegue um mês, de preferência esse que está começando agora já, para você não esquecer disso. Anota tudo que entra, anota tudo que sai. Eu não preciso ver. Não. Senta tu e teu cônjuge e olha o que entra e o que sai. Dá uma olhada. Estuda, bate a cara ali. Tenta entender aonde você está jogando seu dinheiro fora. Afinal de contas, nós administramos esses recursos para Deus, não para nós. E desperdiçar o nosso, entre aspas, dinheiro é desperdiçar o dinheiro de Deus. Porque você respirou o ar que Ele te deu, você usou o corpo que Ele te deu e você está usando emprestado esse planeta que é dele. Então, é administrar o recurso dele. Amém? Descubra, faça uma relação completa. Inclusive, esse é um dos grandes motivos de divórcio no Brasil. Infelizmente, o número de divórcios no Brasil cresceu com uma loucura. Mas você não tem ideia a quantidade de casal com quem a gente já conversou. Até a gente já teve digamos assim, umas conversas não tão amorosas. Sabe aquela conversa aqui? Mas meu amor... Já teve uma conversa assim? Graças a Deus, Deus me deu uma esposa que é muito melhor administradora que eu. Graças a Deus por isso. Querido, esse é um dos grandes motivos de problemas de casamento. Grandes problemas. Que daí, às vezes eles esquecem que estão jogando no mesmo time e fica um querendo botar a culpa no outro. Né? Fica um querendo botar a culpa no outro. E como eu costumo dizer, em casamento, quando um ganha, os dois perdem. Casamento, se um está sempre ganhando, o outro está perdendo os dois. Porque a ideia é que não sejam times diferentes, mas seja uma unidade trabalhando para um bem comum. Amém? Então, geralmente em casa tem uma pessoa que administra melhor que a outra. Né? Deixa essa pessoa olhar, deixa essa pessoa ver. Deixa essa pessoa analisar. Não coloque o seu casamento em risco por causa de problema financeiro. Faça aí um inventário.
Você vai se surpreender. Meu irmão, eu quero que essa mensagem te cutuque mesmo, sabe? Eu quero que essa mensagem te cutuque mesmo. Quer ver? Que padrão de vida você está vivendo? Que padrão de vida? O interessante é que o Augusto Cury, ele disse que, vou tentar lembrar a frase, faz anos que eu li o livro, ele disse assim que eu teve uma época que as pessoas, elas se preocupavam em ser. Depois passou o tempo, e agora então elas se preocupavam em ter. E mais um tempo passou e chegamos numa geração que se preocupa em parecer. As pessoas querem parecer que são o que não são, parecer que tem o que não tem. Às vezes você vai analisar, a pessoa tem lá um carro maravilhoso, um carrão assim tal, mas está atolada de dívida até o pescoço. Você vai ver a pessoa tem uma casa maravilhosa, aquele luxo de casa, mas está aqui de dívidas, de problemas financeiros. Você vai de repente olhar, a pessoa toda semana sai comer lanche fora, né? Toda semana vai comer lanche fora. E aí de repente, ela não tem como pagar por aquilo. Sempre com roupa nova, sempre com calçado novo. Mas isso reflete a realidade. Querido, se você tem condições, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Eu até, inclusive, se você quiser me convidar, vou junto contigo. Tem problema. Amém. Eu fico, realmente, de verdade, eu fico feliz mesmo se você pode fazer tudo isso. Se você pode ter um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, comer lanche no restaurante, usar roupa nova. Glória a Deus, que Deus te abençoe e te prospere. Fico feliz por você. O problema é se você não pode e faz. Né? Mas pastor, algum prazer na vida a gente tem que ter. Meu irmão, prazer é na eternidade. Aqui a gente tem que caminhar com prudência. Eu sei que não é fácil. Para mim isso às vezes é difícil também. É uma luta. É uma luta, é difícil, é complicado. Vamos lá, roupas. Quantas roupas de repente você tem, comprou, nunca usou? De repente você tem lá e nunca usou, você está jorrando o dinheiro ali. Ah, mas é que aí alivia a tensão. Vai orar. Né? Se tem como pagar, beleza, vai lá e compra então. E ora também. Né? Mas se não tem, oração. Calçado. Eletrodoméstico. Comida. Né? Meu irmão, se dá para comprar lá a picanhazinha, né? A costelinha, vai firme. Se não dá, taca ali ovo ali, ó. Aí se alguém perguntar, diz assim, é que eu estou querendo aumentar a massa magra. Manda ver. É uma benção. O ovo é o segundo alimento mais completo que existe, só perde pro leite materno. Vai, vive dentro da tua realidade. Aí, quem sabe compra lá um monte de ovo e um pouco de carne, né? Quando chega a visita, você dá a carne para a visita, que você quer honrar ela com melhor, né? E taca ali ovo o resto da semana. Vai firme. Viva dentro daquilo que você pode. Refrigerante. Ah, pastor, que bobagem. Mas é 8 pila aqui, 5 pila ali, 3 pila lá, que você vai botar no final do mês. Se você tivesse tomado água, você tinha mais saúde e mais dinheiro. Né? Se você pode, tá bom. Você entende? Eu só estou ajudando você a pensar. Quer ver um exemplo? Celular. Você tem um celular que funciona. Mas daí lançaram um modelo legal, bacana, e você quer comprar. Aí o que você faz? A pessoa pega um quadradinho de plástico assim, ou nem pega mais, né? Já vai no site, parcela em 1 milhão de vezes no cartão, e aí chega o aparelhinho novo. Tá, vamos lá, vamos conversar. Você já tinha dinheiro para comprar o aparelho? Tinha? Não. Certo? Você realmente precisava? Não, o outro estava funcionando. Certo? Ok. Não, mas é que... Então por que você não fez assim? Juntou 50, 100 pila por mês,
né? Até dar o valor e comprar, já que o outro estava funcionando. Não, porque daí se for deixar para juntar, nunca sobra dinheiro. Mas como é que para pagar a parcela vai sobrar então, meu amigo? Eu sei que é difícil para mim também. Para minha esposa é fácil, ela me xinga. Mas para mim é difícil. Entende? Mas se é realmente importante, por que a gente não guarda primeiro para comprar do que pagar 1 zilhão de juro? Quantas cadeiras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá, mas vamos arredondar minha conta para ficar mais fácil. Tem 19, tira 10, deixa 9 pessoas por fileira, faz de conta que tem. Dizem que de cada 10 pessoas, 9 estão devendo alguma coisa. Então dá uma olhada ao redor, que se não for tu, é tu. Agora, se é tu também, pelo menos tem alguém aí na fila que está de boa. Você entende a complexidade? Aí para pensar nos juros. Para pensar nos juros. Pessoa não pagou lá o residual do cartão de crédito. Quanto está aí o teu cartão? 14,30 por aí de juro. Você tem ideia o que é isso? Você tem ideia o que é isso? É mal fio comendo na mesa, né? Ou foi lá pro negativo do cheque especial. Quanto que é? Sei lá, 8, 9, 10%? Você está jogando dinheiro fora. Não, mas então eu vou tirar o empréstimo. Quanto é o empréstimo? Aí eles botam pegadinha, né? Eles botam o juro e lá embaixo, nas letrinhas miúdas, eles escrevem CET7, né? Custo efetivo total. Aí você pensa que é uma coisa e no final é outra. Aí você vai ver o custo efetivo total por ano, é 30, 40, 50. É uma loucura. É uma loucura. O custo efetivo total dos juros é terrível. É terrível. Eu fiquei apavorado esses dias, eu fui olhar como é que estava o pagamento do financiamento da casa. Daí eu olhei assim, eu já tinha pago 21 mil para o banco, eu tinha pego 138 mil do banco para comprar o apartamento. Já tinha pago 21 mil e devia 138. Peguei 134, paguei 21 e devia 138. Isso que é uma taxa baixa de financiamento imobiliário. Agora, o que dizer do dinheiro que você pega do cartão de crédito, do limite do cheque especial, para comprar um carro? É muita grana. É muita grana. Eu quero que você fique irritado agora, mas não comigo, por favor. Eu tive de aniversário esses dias, seja bonzinho comigo. Eu quero que você fique irritado com você mesmo. Você pensa assim, quanto você está trabalhando para os outros? E quando você deixa 15%, 10%, 40% na mão dos outros, você está trabalhando para os outros. Você está trabalhando para os outros. Quanto do nosso tempo a gente gasta trabalhando para os outros? Ainda sobre o padrão de vida, né? Eu ganhei uma bike de aniversário, estou muito feliz. Há 10 anos atrás eu emprestei a minha bike com um amigo de um amigo meu e ele quebrou e não arrumou. E 10 anos eu venho orando para ter uma bike de novo. Mas eu sempre tive outras prioridades e não pude comprar minha bike. Você está entendendo? Tinha vontade de andar, quem gosta de andar sabe. Tinha, mas não tinha dinheiro, então eu não andava. Acabei de ganhar uma Bíblia dos meus sonhos. Estava 2 anos e meio orando por essa Bíblia. É importante? Sim. Mas não encaixava no orçamento. 2 anos e meio eu orei. Até que eu ganhei. Você entende isso? Então, a gente tem que se controlar. Porque senão Mamon, o demônio que age contra as finanças, prende a gente. E às vezes a pessoa está com uma boa aparência de padrão de vida, mas Mamon está segurando ela. É complicado. É complicado. Eu não estou aqui como um acusador para você. Eu quero que você fique com raiva do capeta, com raiva de Mamon, e consiga libertar-se dessas garras. Amém? Vamos seguir. É mão no trabalho e joelho no chão. Amém? Mão no trabalho e joelho no chão. Esses vilões, como cartão de crédito, a compra a prazo, os empréstimos, que na real, essas coisas até são úteis quando é uma coisa útil, importante, durável, de longo prazo. Por exemplo, você vai
um lugar para você morar, ou você precisa muito de um automóvel, ou uma geladeira. Aí às vezes é interessante o uso do crédito, da parcela, mas no dia a dia, porque o que acontece? Se você compra, né, o seu rancho lá com cheque para 40 dias do mercado famoso, ou como é que é, tem cheque, acho que tem mercado dando cheque até para 6 meses agora, né? No outro mês você não vai ter que comer de novo? Pois é, aí vai acumulando um em cima do outro. Roupa, compra em 15 vezes, aí até terminar de pagar, você já comprou outras 2. E quando vê, soma uma parcela com a outra parcela, com a outra parcela e tá lascado. Então, o melhor é se a gente conseguir viver um padrão de vida onde a gente consiga comprar à vista. Se a gente trabalhar nesse sentido, isso vai ser muito bom pra gente. Vai ser muito bom. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Agora você vai ficar com raiva mesmo. Comprar a prazo é vender o futuro. Quer ver? Raciocina comigo. Tudo que nós temos é tempo. Certo? E nós trocamos o nosso tempo por dinheiro. Não é? Quando a gente chega para o patrão, ele diz, você vai trabalhar 8 horas por dia e esse aqui é o seu salário, valor X. Você vendeu o seu tempo em troca do quê? De dinheiro. Você vendeu em troca de dinheiro, ok. Agora, se você está vendendo o dinheiro do futuro, dinheiro é tempo, certo? Se você está devendo o dinheiro do futuro, você vendeu seu futuro. Porque quando chegar lá na frente, aquele seu tempo já terá que ser trocado por dinheiro para pagar a conta da compra que você fez no passado. Então, quando muitas vezes nós parcelamos sem necessidade, nós estamos vendendo o nosso futuro, prendendo o nosso futuro. Quando é por algo durável, às vezes vale a pena, mas quando é por algo efêmero, isso é muito ruim. Porque nós estamos tendo um prazer, um desfrute hoje, que nos rende uma escravidão amanhã. Complicado. É complicado. Eu sempre digo que quem paga quer mandar, não é assim? Olha o que diz Provérbios 22:7. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Uau! Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Você parou para pensar o tanto de dinheiro que você pagou em juros já? Parou para pensar? Às vezes me dá raiva quando eu penso nisso. Parou para pensar o tanto de dinheiro que você... Quando você está trabalhando e não recebe, antigamente tinha um nome diferente para isso. Eles chamavam de escravidão. A pessoa trabalhava e não recebia. Quando a gente fica preso no juro, a gente está se escravizando. Porque a gente trabalha, mas nunca vê o resultado, porque tudo fica no juro. É um tipo de escravidão. E a Bíblia diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Só que isso não é só em relação ao sistema financeiro. Às vezes, a pessoa começa a tomar dinheiro emprestado de parentes, de amigos. E aí o que acontece? Se o filho e a filha tomam dinheiro do pai e da mãe, o que acontece? Quem paga quer mandar, meu amigo. Eles emprestam e começam a exercer, às vezes, influência sobre o casamento. Não é difícil isso? Amigos. Aí você tomou emprestado do amigo, daí o amigo vê que você comprou um tênis novo, de tênis novo me devendo. Porque quem paga quer mandar. Essa é a verdade. Quem paga quer mandar. Então muito melhor é que a gente consiga viver no padrão que a gente pode viver. Que a gente não queira exibir para a sociedade uma coisa que a gente não é. Que a gente ande com o carro que pode andar, que a gente more no lugar que pode morar, que a gente coma o que pode comer, mas que a gente não trabalhe de graça para os outros. Que a gente não trabalhe só para pagar juro. Que a gente não esteja atolado. Em nome de Jesus. E se a gente conseguisse inverter a roda, né? E quando a gente conseguir inverter a roda? Ao invés de parcelar ou de tomar emprestado, a gente seja aquele que pode emprestar.
Mas emprestar para quem? Quando você está com o dinheiro guardado ou rendendo em algum lugar, em certo sentido você está emprestando e recebendo juros também. A Bíblia diz, e é isso que Ele quer para nós, Deuteronômio 15, 6. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas pessoas, em muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. O desejo de Deus nunca foi que nós fôssemos os filhos dele, pessoas que tomam emprestado. Essa é a verdade. O desejo dele é que nós sejamos dos que possam até mesmo, se necessário, emprestar. E quando você vai ver na lei de Moisés, eles tinham um código muito interessante. Eles não podiam cobrar juro um irmão do outro. Um judeu não podia cobrar juro do outro. Mas se eles emprestassem para o estrangeiro, eles podiam cobrar juro. Interessante, né? Aí sim eles podiam cobrar. Então, eu quero orar pela sua vida e também pela minha vida nesse sentido. Porque, sinceramente, irmão, há casos, não vou dizer que são todos, cada um conhece a sua vida, mas há casos onde ter dívida é pecado. Sim, existem situações, você conhece a sua vida, mas há situações específicas onde ter uma dívida é sim pecado. E se você caiu nesse pecado, se você olha, diz, não, a minha dívida não é pecado, por aí tá, tudo bem, não vou discutir com você. Mas se você hoje olha e diz assim, realmente pensando assim, essa dívida aqui é pecado. Eu pequei, por isso eu tenho essa dívida. Então você precisa se arrepender e pedir perdão para Jesus. Mas quando alguém te dá um soco no olho, diz, ai, desculpa, foi sem querer. Primeiro você pensa, mas que ordinário. Mas você tá, tudo bem, perdão. Daí a pessoa vem te dar no outro olho outro soco e diz perdão. É isso? Não, você espera que ela tenha o quê? Mudança de atitude, que ela nunca mais te dê um soco, certo? Então se você contraiu uma dívida e hoje você olha para trás e diz assim, essa dívida aqui é pecado. O que Deus espera de você? Que você não faça isso de novo. Eu acho que a gente pode mudar o nosso estilo de vida. E viver de uma forma onde ao invés de pegar emprestado, a gente possa emprestar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Adão devia cuidar do jardim. Deus colocou Adão lá para trabalhar, para prosperar e para cuidar do jardim. Deus colocou você aqui também, para cuidar de Caxias do Sul. Para trabalhar, prosperar e ver essa cidade avançar. Não vendo o seu futuro. Não vendo o seu futuro. Não seja escravo de mamon. Nem da maneira de ser alguém que quer deliberadamente ficar rico e ama o dinheiro, isso é também escravidão. Mas também não no sentido de chegar ao ponto de estar endividado até o pescoço. Amém? Que nós possamos aprender isso e crescer nisso. Que você seja uma fonte de bênção para aqueles que estão ao redor. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Se coloque de pé. Quem sabe você, ouvindo essa mensagem, você entendeu que vai precisar ter uma boa conversa com o seu cônjuge, não de acusação, mas de conciliação. Talvez esse é o momento de você orar e dizer a Deus, Senhor, eu vou fazer esse desafio do pastor. Eu vou pegar uma folha e vou anotar tudo que eu ganhei, tudo que eu fiz de dinheiro, e vou pegar outra folha e vou anotar tudo que eu gastei, todos os centavos. Isso é um bom começo. Isso é um bom começo, para você saber quanto você ganha e quanto você gasta. Talvez hoje você, ouvindo essa mensagem, chegou à conclusão, eu preciso mudar o meu padrão de vida. Eu preciso mudar a maneira, eu preciso trabalhar, diversificar, orar, mas ter uma atitude diferente. Talvez hoje você pensou assim, eu preciso dar um tempo no cartão de crédito. Oh Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas finanças, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti a vida financeira de cada um aqui presente, Pai. Porque se por um lado entendemos que é possível ser rico sem estar em pecado, também entendemos que o Senhor não deseja que nenhum de nós seja miserável. O Senhor não deseja que sejamos escravos através de trabalhar de graça para pagar juros. Porque muitas vezes
cartão de crédito acaba sendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem. Porque se fosse tão importante assim, a gente conseguiria juntar o dinheiro. Misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ensina a ser o povo que compra com o dinheiro que tem e não com o dinheiro que não tem. Abre os nossos olhos, Senhor, para perceber a ilusão que o crédito é. Porque muitas vezes nos é oferecido crédito, crédito, crédito. Você pode pegar, você pode fazer. Mas hoje nós entendemos que geralmente isso é uma armadilha. Assim como colocamos lá um pãozinho para o rato comer na ratoeira, não porque o amamos, mas porque queremos matá-lo. Hoje nós vemos que muitas vezes o diabo coloca crédito diante de nós, não porque acha que a gente é bom, mas porque quer matar a gente. Nos livra da tentação, Senhor. Nos livra da tentação do dinheiro fácil. Nos livra da tentação, Pai, de querer aparentar o que não somos. Comece a pedir perdão ao Senhor Jesus. Talvez hoje você ouvindo essa mensagem pensou, eu preciso conversar com o meu discipulador sobre a minha vida financeira, para ver se ele pode me ajudar. Eu preciso estudar o que a Bíblia diz sobre isso. Eu preciso ler livros cristãos que ensinam sobre isso. Pode parecer que não, mas esse é um assunto extremamente espiritual. Como eu disse, talvez isso já está dificultando o teu casamento. Você percebeu que isso está influenciando, atrapalhando o teu casamento. Diga para o Senhor, perdão, Senhor, que eu deixei essa situação afetar minha família. Deus pode sim fazer um milagre nas nossas vidas. Mas nós precisamos nos posicionar. Vivendo no padrão que podemos. Controlando os nossos impulsos. Perdoa-nos, Senhor, pelas dívidas. Perdoa-nos, Senhor, pela má administração dos recursos que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Quero convidar você a abrir os seus olhos e olhar para alguma pessoa do lado de você. Você dizer assim, eu abençoo você, meu querido. Eu declaro que há prosperidade de Deus em você.